Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de ouvir histórias. Ó a cola passando aí embaixo. Romances que iluminam. Livro Entre Nós, né? Zezé, sou eu. Aqui estamos, nossos queridos desencarnados que já estão aqui. Eu e mais alguém da produção, e quem sabe mais alguém veja mais tarde, não é? Mas não importa. O que importa é contar a história, e essa história é muito boa. Mas para que a gente comece bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus, gratidão, Senhor Jesus. Mais um encontro entre amigos encarnados, desencarnados, em torno de uma boa história espírita. A gente aprende. Você, como contava parábolas, não é, Senhor? Para que a gente pudesse entender os seus ensinamentos, e elas continuam até hoje. Que a história que nós vamos dar continuidade também nos ajude a evoluir espiritualmente, a repensar a vida, as nossas escolhas, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que a sua paz, Senhor Jesus, e o amor de Maria possam envolver a todos nós. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Eu estou vesguinha, gente. Para cá? Não, é para cá, eu acho. Eu acho que é para cá. Vocês estão vendo a bagunça aqui em cima da Mortícia? São os livros. Livros, mas tudo bem. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí. Aqui no Rio de Janeiro resolveu esquentar. Vai se entender. Estamos, então, continuando essa história. Para quem estiver começando hoje, vendo hoje pela primeira vez, 2 núcleos familiares, tá? Otávio. Deixa eu ver. Otávio, casado em segundas núpcias com Ciméa, 2 filhos adolescentes, havia uma terceira criança que morreu, a esposa Ciméa entrou em depressão, e a primeira esposa, Denise, não aceita o casamento, já começou o processo obsessivo. E os 2 adolescentes estão largados no mundo. A menina Denise já descobriu, foi apresentada a brincadeira do compasso, ou também conhecida como brincadeira do copo, em que espírito de luz nenhum tem paciência e tempo para perder com esse negócio, né? Quem aparece por lá são espíritos brincalhões ou benteiros, ou alguém que esteja querendo fazer o mal. Outro núcleo familiar, Gilberto, veterinário, Sayuri, professora de artes, obcecada para ter um filho. O Gilberto não quer, até deu um cachorro para ela, para ver se ela esquecia a ideia, ela não esqueceu.
Gilberto tem toque, um toque profundo, não consegue ouvir a palavra câncer, que tem que chegar em casa, tomar um banho demorado, esfregar não sei quantas vezes a cabeça para aquele pensamento sair da cabeça, tarará, tarará, tarará. E ambos os núcleos estão interligados com um espírito que foi um samurai e que já está bem perto deles, já aprontando. Então, nós temos várias coisas interessantes. Nós paramos, né? No capítulo 13, em que Otávio e Gilberto já eram amigos há longo tempo, se reencontraram. Otávio pediu para que Gilberto fosse até a casa dele com a esposa. Dentro da casa de Otávio, onde tem os dois adolescentes, o Luan detesta a madrasta. Denise também não vai muito com a cara dela, não. Porque eles estão se sentindo soltos. Tanto que a casa tem 2 andares, mas o andar de baixo, que era onde a menina vivia, convivia e tal, ninguém mais vai. Está todo mundo isolado num canto da casa. Fora a obsessora Denise, já rodando por aí, não está entendendo. Ela desencarnou, não percebeu que tinha desencarnado, está irritada porque ela fala e ninguém dá explicações a ela. Já uma amiga espiritual tentou levá-la de volta para o hospital, ela disse que, hospital, né, espiritual, ela disse que não iria, o negócio está complicando, né? Então, partiu Gilberto, aproveitando, né, para ter uma chavecada na esposa, né, na Sayuri. E aí estão indo para a casa do Otávio, né? O Otávio não sabe que o pai está com câncer, mas, no entanto, como ele se recusou no consultório médico veterinário, né, ele é médico veterinário, no consultório dele, atender a uma pessoa cujo cachorro estava com câncer, não quis tratar, disse que não tratava, tarará, tarará, essa pessoa jogou na cara dele que ele foi achado na lata do lixo. Então, quando ele foi procurar os pais para resolver isso, pegou uma discussão dos pais, mas ele está crente que está falando dele. Não, os pais estão falando de como vão contar para o filho que o pai está com aquela doença. Ninguém fala esse nome na família, tem uma faca exclusiva para geleia, outra faca exclusiva para manteiga, não pode misturar as duas. Aí vocês ficam assim, oi. Complicado isso, né? Então, paramos no trecho em que o Gilberto, né, estavam indo para a casa, estavam a caminho da casa do Otávio. Então, estão os dois, o casal, Sayuri e Gilberto, conversando no carro. Sayuri colocou para tocar um CD de música erudita que gostava de ouvir quando fazia seus artesanatos. Estou levando uma caixinha de decoupage que fiz especialmente para a esposa do seu amigo. Como é mesmo o nome dela? Perguntou Sayuri, tentando puxar assunto com o marido. Ela se chama Simea. Não me pergunte a origem deste nome, eu não vou saber responder, adiantou Gilberto, já habituado à curiosidade da esposa. Simea é um nome bonito, diferente, comentou Sayuri. Diferente é o nome da filha, Denísia. É uma homenagem à mãe dela, que se chamava Denise, lembrou Gilberto. E o menino é o Luan. Não sei porquê, mas parece que sinto desde já uma simpatia por eles. É como se já os conhecesse. Olha a intuição começando a aparecer aí, gente. Um sentimento estranho, não sei explicar. Sayuri fez um carinho na barriga, imaginando o próprio filho, porque ela acha que está grávida, embora o exame laboratorial do consultório médico tenha dado negativo, ela não aceita, ela quer fazer de novo, porque ela é tão obcecada para ter filho, que já está pensando em fazer inseminação artificial, e o marido não quer ter filhos, mas ela não percebe, não acredita nisso. Que bom que é assim. Também tem um carinho especial por eles. Você não imagina como sofreram quando perderam a mãe. Não queria ter ficado tanto tempo afastado do Otávio. Mas ele se isolou, mudou de endereço, sem avisar ninguém.
ficou fora de contato mesmo. Que coisa horrível perder a esposa tão jovem. Um casal tão novo se separar assim, comentou Sayuri. Fico arrepiada só de pensar. Do que foi mesmo que ela morreu? Doença de Chagas, você acredita? Em pleno século XXI, ainda morre gente de doença de Chagas. E aí é explicado a doença causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, transmitido pelas fezes de um inseto conhecido como barbeiro. Ela não pegou esse São Lourenço, pegou? Sayuri duvidou. Otávio diz que ela contraíra a doença antes de se conhecerem, há muitos anos. Ela era do sul, se não me engano, de uma cidade pequena, lá pelos lados de Blumenau. Lembro quando estudei essa doença na escola. Não é o barbeiro que transmite. Ele é infectado com parasita quando suga o sangue de um animal contaminado. Exatamente. Um gambá ou um pequeno roedor, por exemplo. A transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada. As fezes eliminadas pelo barbeiro entram pela ferida, explicou o veterinário. Mas a transmissão pode ocorrer também por transfusão de sangue contaminado e durante a gravidez da mãe para o filho. Mas nenhuma das crianças adquiriu a doença, Sayuri conjeturou. Parece que não. Ela não se tratava? Sayuri estranhou. Tratou a vida toda. Parece que só suspendeu os remédios quando estava grávida do Luan. Mas por um desses mistérios que a gente não sabe explicar, ou que o Otávio não me explicou direito, em determinado momento, um tempo depois que o menino nasceu, ela resolveu se consultar com outro médico da região, que simplesmente suspendeu de vez o tratamento, dizendo que ela não tinha doença de Chagas. Suspendeu o tratamento? Mas e aí? Assustou-se Sayuri. Aí ela morreu. Não sei precisar quanto tempo continuou viva depois disso, mas o que sei é que a doença, sem tratamento, progrediu muito rápido. Que coisa! Sayuri comentou penalizada. Muito estranha essa história. E o seu amigo ainda perdeu a filhinha do segundo casamento. Para você ver. Eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas Otávio diz que ela era uma bonequinha. Que triste. Mas morreu de quê a menina? Quis saber Sayuri. Não sei. Ele não entrou em detalhes. Fiquei sem coragem de perguntar. O que sei é que a família virou de cabeça para baixo depois de tudo. Ainda estão precisando de uma força, pensou alto. Vamos aqui. O tempo passava depressa. Já era quase a hora do almoço quando chegaram na metade da serra. Então pararam para comer um pão de queijo, tomar um café. Ai, que delícia! Pão de queijo, gente, com café. Muito bom. Muito bom. Já estou me sentindo em Minas Gerais, comentou Sayuri deliciada. Pouco depois, quando as curvas da estrada se intensificaram, Gilberto teve de parar várias vezes em razão dos enjoos da mulher. Nunca tinha visto você enjoar tanto, comentou sem desconfiar de nada. Quando finalmente conseguiram chegar ao condomínio de Otávio, estranharam. A guarita estava vazia. Os seguranças uniformizados, que deveriam estar na entrada do condomínio, misturavam-se à pequena multidão reunida em torno de uma das casas. Estou achando que é a casa de Otávio, comentou Gilberto, observando a numeração enquanto parava o carro a alguns metros antes do aglomerado. Sayuri ficou no carro e ele subiu a ladeira para checar se estava enganado. Não estava. Passando o ajuntamento, avistou o amigo, visivelmente nervoso, parado na porta de casa junto com os dois filhos. Ela não quer abrir a porta, Gilberto. O que eu faço? Otávio correu até ele, tão logo o viu chegar. Deu ruim na casa lá. Será que aconteceu? Sentada no quarto escuro, de roupa escura, Cimeia chorava, agarrada ao retratinho da filha. Por que Deus levou minha Larinha e não a mim? Dizia aos prantos. Por que odeio Deus? Foi ela. Eu sei que foi ela. Levou minha filha para se vingar. Não poderia jamais me ver feliz ao lado de Otávio. Se Deus existisse, não deixaria que ela fizesse isso.
Então, aqui nós temos umas coisas interessantes, não é não? Tem um livro do Rossando Klinger, As 5 Faces do Perdão, que, se não me engano, o último capítulo é Perdoar Deus. Quando a gente tem esses ataques aqui, odeio Deus. Né? E outra coisa interessante, que ela sabe da continuação da vida, né? Foi ela é a outra esposa, né? Então, ela acha que a outra esposa continua viva depois da morte, matou a filha dela. Aí a coisa já é meio complicada, né? Vamos continuar aqui. O quarto era silêncio, entrecortado apenas pelos desabafos daquela mãe inconformada em sua revolta sem fim. Naquele dia, completavam-se 6 meses da morte da filhinha. Recente ainda, né? Eu quero minha Lara de volta, chorava, lembrando-se da última vez em que a vira e de cada detalhe do sepultamento. Sentia-se realmente a mais infeliz de todas as mulheres. Era como se toda a sua vitalidade houvesse sido enterrada para sempre junto com a filha. Como se o cheiro daquelas flores tivesse ficado definitivamente entranhado nela. Ainda relembrava aquelas horríveis imagens quando, de súbito, ouviu um barulho de notas musicais. Não era propriamente música. Simeia parou de chorar para ouvir. Vinha do pequeno pianinho que pertencera a Lara. Eram sons desconexos, mas Simeia juntava-os na mente e quase podia ouvir o pirulito que bate-bate, canção que a filha gostava tanto. De tão assustada, tentou conter a respiração para escutar melhor. Silêncio total. A música parou. Ofegante, Simeia sentia ver uma presença no quarto. Lalinha, você está aí? Começou a erguer-se sempre à espreita. Novamente o silêncio. A respiração de Simeia. Ela acendeu todas as luzes. O escuro começava a incomodá-la. O coração estava disparado. Lalinha? Repetiu. Nem mais um acorde, porém. Apenas a sensação de trevas a envolvia, como se todas as bonecas a encarassem naquele quartinho cheio de retratos, ainda decorado do mesmo jeito de quando Lara vivia. Até hoje a mãe não se desfizera de nada da filha. Nos últimos dias compraram até mesmo uma boneca nova para a menina morta. Eita, que o negócio é complicado. Complicou aqui o negócio. Ao longe, a família continuava gritando por Simeia da rua. Porém, no quartinho dos fundos, onde se encontrava, tais sons eram mais remotos do que o som do pianinho que acabara de ouvir. Ela aproximou-se do instrumento e viu que estava fechado. Fechado. Como pode? Perguntou-se ainda, zonza, como quem acaba de chegar de outro lugar. Não podia ouvir as gargalhadas que ecoavam no quarto enquanto ela fazia suas considerações. Quem gosta de mim é ele, quem gosta dele sou eu, repetia Denise, entre risos descontrolados, até cair em pranto junto com Simeia. Bom, pelo jeito, Simeia é médium de efeitos físicos, né? E a Denise aproveitou para dar um susto. Foi a Denise que fez com que o piano tocasse, dar um susto na Simeia. Acho que o jeito vai ser subir pela calha até a varanda de cima. Certamente existirá alguma entrada que dê para a parte de baixo, imaginou Gilberto examinando a situação. Sim, tem, respondeu Otávio, ainda transtornado. Há tempos estou para construir uma entrada independente para o andar de cima, mas com esse problema da Simeia, suspirou arrasado. O melhor era o Luan subir. Ele leve. Ué, cadê o Luan? Procurou Denise. Estava aqui agora mesmo. Onde será que ele se meteu? Ai, mãe. Embora estivesse trancada no quarto junto com Simeia, Denise imediatamente sentiu o apelo da filha. O tempo todo sentia como se Denise a falasse dentro dela. Olha como os espíritos captam, né?
os nossos pensamentos, o que a gente fala e tal. Saiu imediatamente do quarto e foi procurar o filho lá fora, junto com as outras pessoas. Bom, Luan sumiu. Ai, beleza. Vamos lá. Capítulo 14. Altas emoções esse livro, né? Vamos lá. Dentro do carro, onde aguardava a volta do marido e pensava, indecisa, se devia atravessar a multidão para ver o que estava acontecendo, Sayuri viu quando um menino passou correndo e virou o quarteirão. Reparou que tinha os cabelos amarrados num rabo de cavalo, mas não tinha jeito de menina. Embora estivesse correndo, Sayuri teve a impressão de que ele chorava. Só pode ser o Luan, sentiu dentro de si. Desceu do carro e foi atrás dele. Entrou na rua ao lado, mas, para sua surpresa, a rua estava completamente deserta. Ficou um tempo ali pensando, decidindo o que fazer. Seria mesmo Luan? Teria entrado em alguma casa? O que estaria acontecendo? Foi quando notou um estranho movimento perto da árvore que ficava no centro da pracinha. Era uma dessas mangueiras antigas, grande, de tronco bem largo e raízes aparentes. De novo, a copa da árvore pareceu se mexer e várias folhas voltaram a cair. Sayuri foi até lá. Agora, com os olhos fixos na copa da árvore, podia avistar a bermuda vermelha do menino sentado num galho e o par de pezinhos pendurados lá no alto. Sayuri aproximou-se devagar. Ele não percebeu que ela chegava. Talvez tivesse o rosto tampado, pois continuava chorando baixinho. Nossa, nunca vi uma pessoa subir tão rápido em uma árvore, Sayuri disse lá embaixo. Os soluços cessaram de imediato. Ela teve a nítida sensação de que alguém lá de cima olhava, mas não voltou-se para o alto. Que coisa! O menino subiu tão rápido. Nem vi quando ele desceu. Parecia até um furacão. Fingiu falar sozinha, sentando-se numa das raízes da árvore. Nesse momento, porém, sentiu um arrepio. Teve a estranha sensação de que alguém se sentara a seu lado. Mas não havia ninguém. No alto da árvore, o menino fez um movimento qualquer e Sayuri teve a certeza de que ele ainda estava lá. Que coisa! Continuou em sua tática, fingindo que falava sozinha. Viemos de longe até aqui, agora não podemos entrar na casa. Pelo menos foi o que a senhora que vinha passando me disse. Todo mundo trancado lá de fora. O que será que deu na moça? Será que ela sempre faz isso? Ela sentiu que a copa da árvore novamente se mexia. Puxa, eu queria tanto conhecer os filhos do Otávio. Meu marido passou a viagem toda falando sobre eles. A mãe deles era uma pessoa muito querida para o Gilberto. Aposto que os dois devem sentir muita saudade da mãe. Disse isso e sentiu outro arrepio, quase como se alguém a seu lado tocasse nela. De novo, o menino se mexeu na árvore. Sayuri teve a sensação de que ele começava a descer devagar. Aposto também que devem estar se sentindo sozinhos. Como deve ser difícil o pai da gente casar de novo. Otávio nunca se casou de novo, Denise gritou a seu lado. Quem é você? O menino não se conteve e perguntou lá do alto do galho. Você me conhece? Conhece meu pai? Minha mãe? Sayuri virou-se para o alto do galho. Denise também ficou esperando a resposta. Meu Deus! Ela foi se levantando devagar. Então você estava aí o tempo todo? Não vai me dizer que você é o Luan? Sou, respondeu ele depois de um tempo em silêncio. E aposto que você é a japonesa que se casou com um amigo do meu pai. Dá para ver daí que eu sou japonesa? Perguntou, abrindo um sorriso. Não, disse ele. É que eu sei. Sayuri achou que estivesse brincando e continuou. Na verdade, eu não sou japonesa legítima. Meus avós eram japoneses, mas meus pais nasceram no Brasil. Foi por causa dos meus olhos que você disse isso, não foi? Eu não vejo seus olhos. Daqui de cima, seu rosto fica todo embaçado, respondeu ele. Opa! Sério? Ela achou esquisito. Denise também não estava entendendo. Eu adoro japoneses e chineses também. Já li todos os livros sobre eles que tinha lá na biblioteca da escola, contou. Mas então você consegue ler bem.
É só de longe que você não enxerga? Perguntou Sayuri. Mais ou menos, respondeu Luan. Foi de uns tempos para cá que começou a acontecer isso. Eu enxergo, mas de repente parece que as coisas ficam embaçadas e aí fico com dor de cabeça. É muito chato. Denise ficou preocupada, não sabia o que fazer. Continuou prestando atenção à conversa. Imaginava, então, que da posição onde estava, Sayuri não pudesse vê-la. É por isso que você estava chorando? Arriscou Sayuri. Eu não estava chorando. Mentiu. Puxa, sabe, quando você passou por mim correndo, jurei que você estava chorando. Na verdade, só um pouquinho, Luan admitiu. Não quer me contar por que você estava chorando? Perguntou ela. Você já sabe, respondeu o garoto. Ouvi você falar todas as coisas porque eu estava chorando. Denise gostou do jeito dela. Quem seria aquela pessoa? Achou melhor ouvir mais um pouco antes de se apresentar. Luan começou a passar de um galho para o outro, descendo da árvore. Nossa, como você é hábil! Deve estar muito acostumado a subir nessa árvore e Sayuri percebeu que ele pisara em falso em um galho. Cuidado, pediu preocupada. Não se preocupe, eu sei. Pá, ele caiu. Por sorte, já estava perto do chão. Mesmo assim, bateu com as costas no murinho que ficava em volta da árvore. Denise e Sayuri correram a acudi-lo. Você se machucou? Perguntaram ambas. Ele continuava deitado. Está doendo um pouquinho. Acho que a vista falhou novamente. Neste instante, ouviram vozes se aproximando. Era o Otávio e Denísia. Luan, meu filho, o que aconteceu? Por que sumiu desse jeito? Otávio veio em sua direção. Se você desse mais atenção a ele, com toda certeza, isso não teria acontecido, reclamou Denise. Otávio não registrou a presença. Luan se levantou devagar com a ajuda de Sayuri. Ele se machucou um pouco quando desceu da árvore, ela explicou. De uma vez por todas, Otávio, por quanto tempo você vai continuar me ignorando? Eu já sei de tudo. Otávio, de tão atordoado, nem percebeu que a moça que ajudava Luan era justamente a esposa do amigo. Muito obrigado, disse educado. Agora vamos para casa. Por hoje, já chega de aborrecimento, falou com o filho. Me deixa, pai, respondeu Luan. Estou com dor de cabeça. Ele pouco se importa com você. Luan sentiu como se algo dentro de si lhe dissesse. Novamente, Sayuri sentiu o calafrio. Deixe de ser criança, Luan. Qual é a tua? Denísia irritou-se. Não é nada, cara. Só estou a fim de ficar um tempo sozinho, cansado de ficar passando vexame, pagando mico na rua. Estou com dor de cabeça, droga. Isso o que você está fazendo. Ela já estava pronta a começar uma discussão. Filho, não é nada disso. Otávio deteve a filha. A Siméia só está um pouco desequilibrada. Logo ela vai voltar ao normal e, enquanto ele falava, mais uma vez, Sayuri teve uma sensação estranha, como se aquela presença, de novo, passasse por ela. Ele só faz atenuar tudo que se refere a essa mulher. Como a mãe de vocês, ele nunca foi tão condescendente. Vejam como ele me trata. Só queria saber o que ele disse a vocês para também me ignorarem desse jeito. Ela realmente não percebe que já desencarnou e está do lado de fora. Né? Do corpo físico aí, vivendo ainda na Terra aqui, como se estivesse encarnada. Nesse momento, Denise sentiu como se um pensamento muito forte a invadisse. Um pouco desequilibrada? Fala sério, pai. Você se esqueceu que nós também passamos por tudo que ela passou? Desta vez, Denise não se conteve. Que a minha mãe... Isso, minha filha. Diga a ele que eu não mereço passar por tudo isso, agitou-se Denise. Tá tudo bem, disse Luan. Não estou questionando nada. Só estou a fim de ficar aqui por um tempo. Depois eu vou para casa. Sayuri continuava ali parada, sem saber o que fazer. Você está agindo igual a ela. Será que não pensa que eu e o papai já... Denise estava confusa e revoltada. Deixa, filha. Deixa ele ficar. Decidiu Otávio. Quando quiser voltar, a porta está aberta. Parecia exausto. O Gilberto ficou lá?
Sayuri perguntou. Só então Otávio percebeu quem era ela. Nossa, então você é... Ai, me desculpa. Tudo anda tão confuso por aqui. Não se preocupe, Sayuri respondeu gentilmente. Vamos, Luan, você é a única pessoa aqui que eu já conheço. Venha, insistiu. De mais a mais, precisamos verificar as suas costas, que ralaram um pouquinho, e também a sua dor de cabeça. Ainda está doendo muito? Ela o tocou de maneira tão afetuosa que Luan não resistiu e começou a caminhar junto com eles. Denise continuou acompanhando a cena, magoada. Ralado nas costas, Denise veio retrucando atrás de todos. O Luan faz de tudo para aparecer. Chutou com raiva uma pedrinha do chão. Não é verdade. Você precisa ter mais paciência com seu irmão. Ouviu de repente atrás de si. Mãe? Reconheceu a voz de imediato. Quando olhou para trás, porém, não havia ninguém. Outra médium de efeitos físicos. Meu Deus do céu. Ou pelo menos, no mínimo, audiente, né? Para começar os trabalhos. Uma é médium de efeitos físicos. Outra consegue escutar espírito. O negócio está ficando complicado nessa casa, hein? Vamos ver. Filha, espere! Denise ainda tentou correr atrás da jovem. Denise, contudo, não a ouviu. Havia mudado a sintonia. Desculpe. Olha a sintonia aí, a bendita sintonia aí. Havia mudado a sintonia, pensava agora em outra coisa. Olha como é que a gente muda a sintonia. A gente pode fazer isso para o bem também, né? Às vezes a gente está sintonizado em coisas ruins, muda. Pega o controle, pega seu controle remoto mental e ou desliga ou passa para outro canal. Dá teu jeito. Era como se houvesse desligado o telefone em que falava com a mãe. E como é que dá para desligar? O problema é que a gente se acomoda. Denise não podia entender. Sentou-se na calçada e se pôs a pensar desanimada. A sensação era de que a filha não queria falar com ela. Por que será que ninguém quer conversar comigo? O que Otávio disse a meu respeito para agirem assim? Só pode ser coisa daquela mulher, logo imaginou. Alguma armação para me afastar dos meus filhos. Se ao menos pudesse se lembrar exatamente o que havia acontecido para que passasse tanto tempo no hospital. No início, o marido e os filhos iam sempre visitá-la. Depois, parece que uma espécie de branco empapuçara as suas memórias e não se lembrava de mais nada direito. A única coisa da qual tinha certeza era de que ninguém mais fora visitá-la desde então. A japonesa mencionara o nome do amigo de Otávio, Gilberto. Seria a esposa dele? Denise recordava que, na época em que Otávio a levou para o hospital, Gilberto estava para se casar. Também gostava do rapaz, porém nunca mais tivera notícias. Aliás, nunca mais tivera notícia de ninguém. Via apenas estranhos com conversas esquisitas e não queria ouvir o que eles tinham para lhe dizer. Olha a dificuldade de aceitar e de entender quando a gente chega no plano espiritual. Olha, Papai do Céu é misericordioso, né? Quando a gente voltar para casa, a gente vai ver coisas parecidas com o que nós estamos acostumados, mas bem melhores, né? E aí, quando a gente fala assim, você já morreu? Como assim? Eu estou aqui, estou vendo meu corpo físico, perispírito é o corpo físico, né? Ou melhor, é um molde do corpo físico, então tá igualzinho. O meu perispírito vai aparecer como eu acho que eu sou, a minha imagem mental. Mas tô vendo cadeira, tô vendo mesa, tá mais bonito, mas não sei o quê, mas é cadeira, é mesa, é cortina, é cama, travesseiro, coberta, é enfermeiro. Como assim? Aí que é por isso que é bom os livros que trazem pra gente as notícias de como é o plano espiritual. Mas isso é misericórdia divina.
a misericórdia de Jesus, que permite que esses locais sejam criados com a força do pensamento de espíritos elevadíssimos e mantidos por esse mesmo pensamento e pelo pensamento dos que vão para lá, tipo o nosso lar. Para que a gente não fique tão perdido. Mas mesmo assim a gente fica, viu? Se bem que ela também não, se eu não me engano, ela não tinha nenhuma formação religiosa. E como faz falta uma formação religiosa nessa hora, gente? Faz uma falta. Vamos ver aqui. Durante a maior parte do tempo, preferia dormir. Será que os filhos imaginavam que ela os abandonara de propósito? Nos últimos tempos, negava-se a comer, a falar, queria apenas dormir, prisioneira de sua dor, de seu abandono familiar, de sua revolta íntima. Isso ela já lá no plano espiritual, né? Até ouvir a voz da filha, a voz de Denise, insistentemente chamando por ela. Olha aí. Perdão. Como é que a gente faz com que os desencarnados voltem ou permaneçam aqui embaixo? Falando, volta, por que você me deixou? Por que você me abandonou? Eu não vivo sem você. Volta, fulano volta. Fazer o quê? Eles tentam segurar lá em cima o máximo possível, mas chega um momento que o livre-arbítrio fala mais alto, não vai, né? Fazer o quê? Imediatamente sentira-se tão mobilizada que, ao dar por si, já estava de pé naquele quarto de hospital onde a menina fora atendida, sem entender direito como chegar até lá. Olha a força do pensamento. Agora as coisas começavam a se explicar. Havia outra mulher. Não era simplesmente uma amante. Otávio vivia com ela. A raiva que sentia de Siméia era a única coisa que a alimentava neste instante, que instilava energia em sua mente. As crianças não estavam felizes. Mesmo que não falassem com ela, aquilo era evidente. O que será que Otávio disse àqueles meninos para que não quisessem mais conversar comigo? Repetia a pergunta. Será que não fui reconhecida? Mas Denise reconheceu minha voz e Luan repetiu minhas palavras. Por que nenhum dos dois conversou comigo? Por que será que nem mesmo a tal esposa de Gilberto me dirigiu um oi sequer? E sonhara tanto abraçar os filhos? Ainda sentindo-se prisioneira de toda aquela angústia, Denise soluçava quando ouviu uma voz masculina ao seu lado. E aí, irmãzinha? Tá precisando de alguma coisa? Era um sujeito estranho. Parecia até meio sujo. Tinha cabelos compridos, barba por fazer, não usava sapatos. Falou comigo? Denise estranhou. Desde que chegara àquele lugar, era a primeira pessoa que falava com ela. Nem mesmo em meia multidão, parada diante da casa, alguém se dignara a responder-lhe alguma coisa. Quase como se ela fosse invisível. Claro, tá aí chorando no maior desespero. Tá precisando de alguma ajuda? Insistiu ele. Denise ficou um tempo olhando para sua estranha fisionomia. Sim, ele podia ter uma aparência ruim, mas de fato era a primeira pessoa que se preocupava com ela em todo aquele tempo. Olha o perigo que os desencarnados correm. Mora por aqui? Como se chama? Perguntou recompondo-se. Narciso. Pelo tom de voz parecia meio drogado. Mas pode me chamar de Ladislau. Ele riu. Ladislau. Que viagem! Sei. Narciso, quer dizer, Ladislau. Você conhece o pessoal que mora naquela casa onde houve aquela confusão hoje de manhã? Quer saber, Denise? A confusão? Eu moro lá, respondeu ele, para quem tudo parecia sempre muito divertido. Você mora lá? Seria algum parente de Siméia? Pensou consigo. Para sua surpresa, ele captou exatamente o que havia pensado. Nada a ver com aquela histérica. Se bem que, às vezes, ela me diverte. Mora no andar de baixo. Digamos que eu e os meus amigos alugamos o andar de baixo daquela casa. É um ótimo espaço. Tá a fim de conhecer? Sim, mas espere. Então você conhece o Otávio? É o cara que mora no andar de cima, não é? O pai da Denise? Eu sou a mãe dela. Respondeu Denise estarrecida. A mãe dela? Por que não falou antes? Você me conhece?
Denise continuava a entender direito o que se passava. Que relações tinha aquele sujeito com a sua família? Espere, você nunca ouviu nenhum comentário deles a meu respeito? Seguinte, eu e a Denise somos muito amigos. Ela sempre me fala de você. Denise se envolveu com o trem lá, a brincadeira do compasso. Ah, meu pai. Ela sente muito a sua falta, vive querendo saber notícias suas, explicou Narciso. Sente muito a minha falta? Mas por que nunca me visitou? Por que nem falou comigo quando eu a chamei? Isso aí é uma coisa complicada. Não explicaram nada no lugar de onde você veio? Ele parecia estudar o terreno. O que eu sei é que eu estou muito doente, tenho doença de Chagas, mas o médico que cuidava de mim simplesmente suspendeu a medicação. Disse que eu não era para tomar mais nada. Daí piorei muito, até um dia em que eu quase morri. Desde esse dia, minha família nunca mais apareceu para me ver. Nem o maldito médico, quando encontrar com ele, mostrou uma fisionomia de ódio ameaçadora. Quase morreu? Riu Narciso. Sei. Também comigo. Fechou. Você vai hospedar lá em casa, enquanto isso a gente vai conversando. Mas só para eu entender melhor. Qual é a tua? Como assim, qual é a minha? Denise não entendeu. Você veio aqui para ver seus filhos. Beleza. Mas o que você pretende? Infernizar a vida da outra? Levar seu marido contigo? Dependendo do que for, posso até ajudar. Queria acabar com a vida dela. Mas não se preocupe que não sou disso, não. Desabafou Denise. Sei. Fica fria. Acho que estou sacando a tua. Eu vou te dar uma força. Aliás, nem te conhecia, mas já estou te ajudando. Ele riu brincalhão. Você não imagina como me divirto com aquelas pessoas. O senhor me desculpe, mas não entendo direito o que diz. Eles costumam dar festas em casa? Mais ou menos isso. Mas pode ficar fria, que compreendo o teu lado. Pode entrar na casa, acertar as contas que quiser. Só peço uma coisa, não interfira no meu espaço. Respeitando o meu espaço e os meus camaradas, você fica segura e ainda recebe de nós total apoio no que precisar. Tá bem assim? É, acho que está. Denise respondeu indecisa, acompanhando o outro. Então, presta atenção. Vou te ensinar a primeira lição. Se quer incomodar, grude-se a ela. Como assim? Denise não entendeu. Estava realmente muito confusa. É muito fácil. Vamos andando que no caminho te explico. Bom, pelo jeito o pessoal conseguiu entrar em casa, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. E a sua esposa? Não vem lanchar? Estranhou Sayuri. Estavam reunidos na pequena cozinha improvisada no segundo andar. O primeiro andar tinha uma cozinha imensa, quartos muito maiores, mas ficava sempre fechado. Tudo bem diferente do cenário que ela havia imaginado. Não se preocupe com Cimeia. Quando entra naquele quarto, às vezes fica 2, 3 dias sem sair de lá. Otávio respondeu resignado. Queria mesmo era poder receber vocês em nossa fazenda, lá em Soledade. Lá é que é bonito, tem até rio passando no quintal, comentou, querendo mudar de assunto. Mas vocês se acomodaram bem lá embaixo? É o maior quarto de todos. Eu dormia lá antigamente. Sem problemas, o quarto é ótimo, disse Gilberto. Como é que você faz para dar conta de tudo quando ela está assim? Perguntou curioso. Cuidar da casa, das crianças, da fazenda, do café. Durante a semana tem uma moça que de vez em quando ajuda, a Benita. Cimeia quis assim. Não gosta de empregada direto em casa. Ela mesma gostava de fazer as coisas. Mas, ultimamente, tenho pedido para Benita vir quase todos os dias. Os três ficaram em silêncio durante um tempo. Por mais que tentasse disfarçar, a tristeza de Otávio parecia impressa em cada uma de suas palavras e seus gestos, no seu olhar. Sayuri e o marido não sabiam o que dizer. Gilberto e ele tinham a mesma idade. No entanto, parecia no mínimo 10 anos mais velho. Sayuri continuava a sentir uma energia estranha, uma coisa pesada no ar, mas não sabia explicar o que era. Foi tudo muito de repente, ninguém podia imaginar. Num dia, Lalinha estava sentada ali no sofá, mostrando o sapato novo no pezinho. No outro já estava no hospital. Ele contou por fim. Como se chamava? Sayuri não entendeu. Lara. Larinha.
mas acabou virando Lalinha, que era o jeitinho dela de dizer o próprio nome. Descobriram um tumor em seu pulmãozinho, vocês acreditam? Gilberto estremeceu. Sua filha tinha... Não conseguia dizer a palavra. Sim, respondeu Otávio. Nunca imaginei que essa doença pudesse levar uma pessoa de uma forma tão violenta e tão rápido. Em menos de 2 meses, ela se foi. Siméia acredita que a culpa foi do médico. Se houvesse diagnosticado mais rápido a doença, teria dado tempo de levar a menina para ser tratada numa cidade grande. A cada hora, ela inventa algo ou alguém para culpar. Agora cismou que a Denise... Ele ficou constrangido de continuar diante de Sayuri. Gilberto, a essas alturas, parecia não ouvir mais nada. Lembra que ele tem toque com doença? Câncer, ainda por cima? Acho que, neste momento, você precisa se preocupar mais com a Denise e o Luan. Eles estão sofrendo muito também. Eu sei que preciso dar mais atenção a eles, só não sei por onde começar. Otávio se serviu de um pouco mais de café. Sabem, quando eu me casei com a Siméia e descobri que ela estava grávida da Lara, imaginei que tivessem resolvido todos os nossos problemas. Ela era delicada com as crianças. Um bebê apagaria todos os vestígios daquele sofrimento pelo qual tínhamos passado. E realmente, por quase 3 anos foi assim, mas... Largou na mesa o café e abaixou a cabeça. Não fica assim, Otávio. Sei que é difícil, mas em algum momento essa dor vai passar. Sayuri tentou consolá-lo. Quem sabe em algum tempo você e a Siméia têm outro filho e... Mania de achar que gravidez resolve tudo, Gilberto respondeu agressivo. Nunca, Otávio foi definitivo. Nunca mais na minha vida quero passar por uma dor como esta. Desculpe. Jamais quero ser pai novamente. Nunca mais, repetiu enfático, recolhendo a própria xícara. Sayuri ficou triste. Desculpem, eu só... Bem, ela se levantou. Vou dar uma volta pelo condomínio. Decidiu querendo deixá-los mais à vontade para conversar. Precisava de um pouco de ar fresco. E pensar que, a princípio, imaginar estar viajando para uma espécie de segunda lua de mel com o marido. Não via como contar a ele de sua gravidez. Mas, apesar de tudo, não estava aborrecida. Como Gilberto, ela também desejava muito ajudar aquelas pessoas. Soprou um vento frio e uma delicada pena branca depositou-se em suas mãos. Sayuri sorriu. Ler uma vez em um livro que as penas costumam ser uma forma de comunicação dos anjos, por se tratar de um símbolo delicado que, em geral, não assusta as pessoas. Seu pai, espírita, dizia que não havia fundamento para a afirmação. Estudava as obras básicas de Allan Kardec e, nelas, não encontrara apoio para essa crença. Mas, coincidentemente, desde o dia em que lera aquele livro, passaram a encontrar penas nos lugares mais inusitados. Sempre que se via em situação difícil, necessitada de auxílio, encontrava uma pena, como se alguém dissesse, você não está sozinha. Sayuri aproximou a pluma dos lábios e sorriu satisfeita. Começava a compreender que não era por acaso que estava ali. E nós paramos por aqui hoje. Encerramos o capítulo 16. Produção. Alguém para... Encarnado só, pelo amor de Deus. Desencarnado, não. Para eu dar oi. Estou indo. Fazer a prece, partiu. Podemos? Ok, vamos fazer a prece. Nós, você, eu... os nossos queridos desencarnados que aqui estão conosco. Pai, gratidão pela sua misericórdia para conosco, nos concedendo as formas, às vezes dolorosas, mas necessárias, para que a nossa consciência fique em paz e a gente entre em equilíbrio
com as suas leis divinas. Sabemos que a reencarnação pode trazer problemas, porque somos espíritos ainda com boletos espirituais para pagar, não é, Pai? Mas, ao mesmo tempo, você nos fornece o jeito de acertar as contas com as suas leis, quando nos enviou o Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus nos ensina como amar e a forma de ficar em dia com as suas leis. Gratidão a Jesus por cada ensinamento, por cada história, as parábolas, pela sua imensa paciência para conosco e por acreditar em nós, mesmo quando a gente não acredita. Gratidão, porque graças à doutrina espírita nós conseguimos entender melhor essa comunicação entre os dois planos de vida. Gratidão a Jesus. E gratidão a Maria, como que já nos ensinou, seja o que for que aconteça na nossa vida, isso também vai passar. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz, em harmonia. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sábado que vem, com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.